Olá pessoal, vamos dar início aí ao capítulo 6, que está lá na página 112, tá? Vamos dar início ao sistema respiratório, a respiração. Nós sabemos, vimos aí nos capítulos anteriores, que para sobreviver, os seres humanos precisam de nutrientes e de água para gerar energia, né? Mas além disso, nós precisamos também do gás oxigênio, que obtemos pela respiração. Mas qual é a função desse oxigênio no corpo? Qual a relação que ele vai ter com os nutrientes? Como é que nós vamos utilizar, né? Nós vamos ver nesse capítulo. Todos os seres vivos, sejam eles plantas, bactérias, animais, necessitam da respiração para realizar o seu metabolismo, as suas atividades vitais, vamos dizer assim, né? E a maioria deles vai utilizar o quê? O oxigênio para obter essa energia aí. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, os mamíferos, como o ser humano, golfinho, primatas, leões, enfim. Eles apresentam a respiração pulmonar. Já os peixes, eles vão retirar o ar dissolvido na água por meio das brânquias, respiração branquial, né? E a maioria dos anfíbios tem respiração cutânea além da pulmonar. Isso é através da pele e do pulmão, porque eles têm duas fases da vida aí. Isso tudo nós já vimos, só estamos recapitulando, mas hoje aqui nessa aula a importância para a gente é a respiração pulmonar, que é a respiração dos seres humanos, né? Vamos focar nela aí. Como que a gente vai ativar esse sistema respiratório? Nós podemos ter como exemplo o primeiro choro do bebê. Logo após o nascimento. O recém-nascido ele necessita desse choro aí, por quê? Porque com esse choro ele ativa o sistema respiratório dele para o resto da vida dele, certo? Essa atividade do sistema respiratório ela nunca pode parar. Se ela parar por cerca de alguns minutos, isso interrompe a vida do indivíduo, levando ele à morte aí, né? Vamos ver quais são as funções desse sistema respiratório aí. Quais são as funções específicas do meu sistema respiratório? Eu tenho a primeira função, que é a ventilação, que é onde ocorre a passagem do ar pelo tubo respiratório, tá? Eu tenho também a perfusão, que é onde o ar vai penetrar no interior dos meus alvéolos pulmonares, assim realizando as trocas gasosas. Eu tenho também a difusão, que é onde vai ocorrer a passagem dos gases entre os alvéolos dos meus pulmões e dos capilares. Nós vamos entender essas funções mais no final, assim que a gente vê cada estrutura do meu sistema respiratório, né? Nós vamos ver no próximo slide quais são essas estruturas aí. Nós vamos ver que a composição, a estrutura do meu sistema respiratório é dividida em vias respiratórias superiores e vias respiratórias inferiores. Nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver essas vias respiratórias superiores mais a fundo. Mas vamos citar um pouquinho de cada um aí. Observe a imagem. Aí tem os nomes, vamos classificar cada uma aí. Nas vias respiratórias superiores, eu tenho as fossas nasais, que estão localizadas no meu nariz. Tenho a laringe e tenho a faringe. Nas vias respiratórias inferiores, eu tenho a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, os pulmões e as pleuras. Aí, nas minhas vias respiratórias superiores, vamos agora focar em cada estrutura. Eu tenho as minhas fossas nasais, tá? As minhas fossas nasais, elas estão localizadas no meu nariz, que são as cavidades nasais, né? Elas são partes de contato do sistema respiratório com o meio ambiente, certo? Elas são separadas pelo septo, que é essa estrutura que fica entre as cavidades nasais aí. Ela possui o que a gente chama de cometos nasais, que são dobras no interior das minhas cavidades que permitem um turbilhão do ar. O que isso faz? Faz com que o ar entre como se estivesse girando, fazendo um turbilhão dentro da minha cavidade, tá?
e ela tem uma membrana vascularizada que vai aquecer o ar que entra aí, certo? Ela produz o muco e é revestida por pequenos cílios, certo? Pequenos cílios e pelos, desculpa, que são visíveis a olho nu. Esses cílios aí e os pequenos pelos junto ao muco, eles impedem a entrada de partículas de impurezas no interior do meu sistema respiratório. Além disso, esse muco, que é como se fosse um líquidozinho aí, ele vai umidificar o ar, evitando assim que haja perda excessiva de água na minha respiração. Então, o que vai acontecer? Essa membrana vascularizada, esse turbilhão, os cílios, o pelo, o muco, o que eles vão fazer? Umidificar e aquecer o ar que vai entrar no meu nariz, nas minhas narinas aí, e os pelos protegem, eles seguram, vamos dizer assim, eles filtram, servem como filtro para a entrada do ar naquela minha cavidade nasal ali. Então, muco, ele vai umidificar, cílios e pelos, ele servem como uma barreira, como um filtro ali de micro-organismo, e essas membranas vascularizadas aquecem esse ar. Essa membrana vascularizada pode acontecer o quê? Muitas vezes a gente vê o nosso nariz sangrar, né? Quando a gente está em um tempo muito seco, quando está assim, não tem muita umidade no ar, porque essas ramificações, esses vasinhos, eles se rompem. Como ele é vascularizado, tem sangue ali dentro, vai ocorrer o quê? O extravasamento de sangue, ele vai vazar sangue, ele rompe essa vascularização ali. Vamos ver outra estrutura aí, que é a faringe, tá? A faringe ela é uma câmara, um canal que serve tanto de passagem para os alimentos como para o ar, tá? Ela vai se comunicar com a boca e com as fossas nasais aí, né? E ela termina lá no meu esôfago, tá? O órgão que liga a faringe que liga a faringe à traqueia é o que a gente chama de laringe. Nós vamos ver mais adiante aí. Eu tenho um exemplo patológico que acontece na minha faringe. O que é esse exemplo patológico? O exemplo patológico são tipos de doenças. Nós já aprendemos o que é patologia lá no 7º ano. A patologia são doenças que podem ser acometidas aí. Um exemplo patológico é a faringite, que é uma inflamação da mucosa aí da faringe, tá? Vamos ver outra estrutura aí. Como eu disse anteriormente, a laringe é quem? Ela é um órgão que vai ligar a faringe à traqueia, né? Na parte superior da laringe está a epiglote, que é uma válvula que vai fechar, tem ali no desenho, vocês podem ver. Ela é uma válvula que vai fechar durante a deglutição. Quando a gente engole o alimento, ela se fecha, impedindo com que os alimentos se passem para a traqueia. Ela vai lá para o meu tubo digestório. Aí também encontram as pregas vocais, tá? Por isso que ela é um órgão ligado também à produção de som. É um órgão fonatório, ela tem função respiratória e a respiração fonatória aí, tá? Ela emite o som, tá? Essas são as funções da laringe. E ela é conhecida também como pomo de Adão ou gogó. Ela é aquela protuberânciazinha que nós temos aí, próxima à garganta, que a gente chama, né? Na garganta aí, que é o pomo de Adão. Ela é mais protusa no sexo masculino, né? No sexo biológico masculino, que é o pomo de Adão, ou também chamado de gogó. As vias respiratórias inferiores, nós vamos ver na segunda parte dessa aula aqui, que é o vídeo 2.